Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Irmãos e irmãs do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto, boa noite. Muita paz a todos. Hoje nós traremos alguns comentários sobre um item muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ponto de vista, colocado nos primeiros capítulos, para que a gente possa entender a mensagem verdadeira, não analisando pelos aspectos que ainda trazemos das interpretações viciosas do Evangelho de Jesus. Então, o ponto de vista, como diz Allan Kardec, ele nos possibilita uma fé clara no futuro. E isso muda a nossa forma de ver o mundo. Porque até agora a humanidade ela tem, de uma maneira geral, acreditado que a vida se resume apenas a essa vida que estamos vivendo. E quando algum despertamento surge, ele utiliza de alguns artifícios para que essa vida única ela possa ser sustentada, né? Dizendo que nunca ninguém comprovou, nunca veio um espírito falar para ele, e que a reencarnação não é provada, né? A Bíblia não fala disso, Deus não falou. Então essa crença impede que nós possamos avaliar a nossa encarnação, a nossa presença aqui na Terra de uma forma diferente. Então é necessário que, para que a gente possa entender verdadeiramente nós como seres espirituais, é importante a gente saber que nós não precisamos estar no plano espiritual ou desencarnados para que a gente possa viver a nossa espiritualização. O mundo material, às vezes, ele nos desvia dos roteiros que nós estabelecemos, mas que são os elementos provacionais que vêm, de alguma forma, nos auxiliar na nossa mudança espiritual. Então é importante a gente saber que nós somos espíritos encarnados e que nós estamos vivendo aqui a vida de um ser espiritual. Então, como ser espiritual, imortal que somos, nós temos que encarar a nossa vida, né? Então, nós devemos ter cuidado para que a gente não se perca no turbilhão das influências que o mundo físico exerce sobre nós, né? Então, o entendimento da vida espiritual ou a certeza da vida espiritual, ela muda a nossa visão da vida corpórea, né? Porque, de alguma forma, essa crença ela vai fazer com que a gente mude o roteiro da nossa encarnação. E, desse modo, a gente passa a ter a certeza da influência da nossa vida atual, do comportamento que nós temos agora em nosso futuro. Então, é necessário que a gente preste atenção na dimensão que nós estamos vivendo. Por exemplo, a certeza de que a nossa vida próxima, ela será uma consequência da que nós vivemos agora. E essa que nós estamos vivendo agora, ela é, sim, a consequência do nosso passado. Vamos pegar, por exemplo, um elemento simples, a nossa dimensão corporal. Muitos de nós
entendem que nós somos apenas uma consequência genética dos nossos pais e que tudo aquilo que nós trazemos foi adquirido dos nossos pais e a gente não percebe que os adoecimentos, os problemas que nós temos são consequências do nosso passado. Por exemplo, se eu não cuidar do meu corpo agora, ele será impregnado no meu perispírito todos os elementos de meus comportamentos nessa vida. Então, tudo se manifesta no nosso perispírito. E o nosso perispírito, nós carregamos ele conosco, em encarnações a reencarnações. Se eu não cuidar do corpo agora, eu estarei plasmando em meu perispírito determinados adoecimentos e que esses adoecimentos, eles vão transpor essa encarnação se manifestando numa outra. Então, se eu agrido o meu corpo por elementos viciosos, esses comportamentos plasmam em meu perispírito todas essas influências. E às vezes, quase que com certeza, nós levaremos para o nosso próximo corpo físico toda essa carga de influenciações negativas que nós plasmamos agora. E mesmo que nós tenhamos pais sadios, muito provavelmente eu terei um corpo adoecido. E na medida que eu me cuidar, que eu cuidar do meu corpo, consequentemente, eu poderei ter um corpo mais sadio na próxima encarnação, porque o meu perispírito vai plasmar todos os elementos dessa minha conquista. E então, mesmo tendo pais doentes, eu posso ter um corpo sadio. Então, é uma consequência a nossa vida. Tudo que nós realizamos, plasmando em nosso perispírito, ele seguirá no roteiro das nossas reencarnações. Olhando a vida sob um novo prisma, nós vamos entender que as vicissitudes que nós passamos aqui na Terra são vicissitudes temporárias, porque aqui é uma morada temporária. Desculpa. Portanto, nós passamos a perceber que a morte, ela deve ser, sim, ser relativizada para que a gente possa entender ela sobre um novo prisma. Porque quem não morre, quem não sofre com a dor da perda? Então, a partir do momento que a gente encara isso pelo aspecto do processo reencarnatório, a nossa compreensão do mundo espiritual faz com que nós suplantemos melhor as nossas provações. Porque todos nós que aqui nos encontramos, haveremos de desencarnar um dia. E isso é dolorido para todos nós.
mas é da natureza. É da natureza do processo evolutivo. Então, muitas vezes o homem, por ele não acreditar na vida futura, ele se entrega totalmente em busca da felicidade terrena. Não que ele não possa buscar a sua felicidade aqui na Terra. Não é isso. O problema é quando todas as ações que aqui realizamos, elas são direcionadas para esse presente. Elas não atendem às nossas perspectivas de futuro. E às vezes mesmo nós, que temos a ciência da vida futura, da reencarnação, muitas vezes nós não temos forças necessárias para realizar as mudanças. E às vezes o indivíduo até transporta para uma outra encarnação o enfrentamento das mudanças que ele deve fazer aqui. Mas como será a nossa próxima encarnação? Com quem que nós vamos conviver? Quem que estará do nosso lado? Quais são as circunstâncias em que nós vamos encarnar? Então, desse modo, o presente, ele deve ser encarado como algo muito importante, tendo a ciência de que as realizações que nós devemos fazer nas nossas transformações espirituais, elas vêm agora. Ela não pode ser adiada, não pode ser transferida. Né? Então, o conhecimento da vida espiritual, a percepção da vida material sob um novo ponto de vista, sob um novo prisma, ela deve fazer com que nós busquemos nos alinhar com o mundo físico. Vivermos no mundo físico como seres encarnados que somos. E que somos também influenciados por todo esse meio material que nos envolve. Mas nós temos sim que ter a percepção que nós somos espíritos em evolução, que nós estamos passando por aqui e toda essa experienciação, ela irá agregar ao nosso espírito os elementos de felicidade que nós buscamos. Então, se nós vivermos apenas na valorização dos elementos espirituais, isso poderá trazer sérias consequências para nós, nesta e em outras encarnações. Porque é uma sequência e é uma consequência. Então, é preciso que nós percebamos que todas as imperfeições que têm a matriz no egoísmo nos leva à materialidade, ao materialismo. Então, nós não podemos aceitar que a nossa vida é apenas uma competição. Que as pessoas que estão à nossa volta são nossos adversários, são nossos inimigos. Não. O mundo, ele possibilita um espaço para a convivência harmoniosa de todos. E todo relacionamento, ele é uma oportunidade ímpar de conhecimento,
de agregar elementos ao nosso espírito. Então, quando nós encaramos a nossa vida achando que nós somos únicos, pensando que tudo deve ser contribuído para a nossa felicidade e não tendo a percepção do todo e de todos que estão à minha volta, nós vamos desenvolver estes sentimentos que nascem no nosso egoísmo. E aí nós achamos que a beleza ela vai nos distinguir do outro, que o poder é algo que eu devo buscar para suplantar o outro, que eu devo ter mais riqueza do que o outro, porque isso me traz felicidade. Que eu sou distinguido pelo outro pela quantidade de posts que eu coloco em meu celular. Que eu sou distinguido pela quantidade de visualizações que eu tenho nos meios da internet. Então, esse comportamento ele é muito perigoso e muito pernicioso para nós. Porque enquanto nós tão somente estamos valorizando esses elementos, nós estamos deixando de olhar para o aspecto imortal nosso, como seres espirituais. Então, é importante a gente saber que o meio que nós vivemos, a sociedade que nós estamos vivenciando agora, ela é um elemento importantíssimo para a nossa mudança. Ele é um elemento que vai fazer com que nós trabalhemos todas essas imperfeições que nós trazemos dentro de nós. Porque é aqui, na Terra, na encarnação, que é o verdadeiro ambiente em que nós poderemos comprovar que nós já conseguimos superar determinados elementos que nos prendem ainda à nossa inferioridade espiritual. Daí é importante, então, nós termos um novo entendimento da dor, um novo entendimento de nossas vicissitudes, percebendo que eles são elementos provindos do amor de Deus por nós, para que a gente possa nos alinhar com essa lei de Deus. Porque o Livro dos Espíritos ele já nos evidencia de que todas as vezes em que nós somos acometidos pela dor, é um sinal de que nós nos afastamos da lei de Deus. Então, a dor é algo que chega até nós para manifestar uma informação de correção de rota. E às vezes, essa correção de rota, ela leva algumas encarnações para poder ser retomada, mesmo porque no caminho dos nossos equívocos, nós vamos adquirindo compromissos, débitos com semelhantes e que talvez nós necessitemos de algumas encarnações para fazer a reparação
em relação a esses nossos comportamentos. Então, essa dor, ela é uma aliada de todo o espírito imperfeito. Todo espírito imperfeito está sujeito à dor. Não tem ninguém aqui na Terra que não passe por este elemento, por este sentimento. Não é que a doutrina espírita faça proselitismo da dor, não. Mas ela é uma realidade da nossa vivência. Não existe nenhum elemento material que possa nos livrar da dor. Nenhum. A dor nos distingue como seres imperfeitos. Então ainda nós devemos encarar a dor e até a desencarnação, como falamos há poucos minutos atrás, como algo que é natural na nossa vida e avaliarmos isso sobre esse novo aspecto, sobre uma nova condição. Não que não vá nos trazer transtornos, vai sim, mas é uma realidade da vida. É por isso que Emmanuel fala uma coisa muito importante, que a morte nos nivela. A morte nos nivela todos. Então, a experienciação da dor, ela deve nos fazer melhor. Ela deve, de algum modo, nos transformar. Porque se nós sairmos de uma experiência dolorosa e não reconhecermos que aquela experiência pode nos mudar, a dor não teve função nenhuma em nossa vida. Essa é a reflexão que nós temos que fazer, porque ela é uma força da natureza transformadora. E ela, com esse objetivo de nos transformar, é que ela bate-nos à porta para que nós nos despertemos para o caminho reto. O homem percebe que todos nós, né, somos iguais. Mas tem um fato muito importante, é que a felicidade verdadeira, ela é inversamente proporcional ao nível de materialismo na condução das nossas decisões da vida. Então, ou seja, na medida em que mais materialista eu sou, mais distante eu estou da vida, da felicidade verdadeira. Porque ele me possibilita uma felicidade temporária, uma felicidade efêmera. E isso, essa visão é que ela pode nos trazer a verdadeira percepção de como nós podemos usar os elementos materiais que nos envolvem. Não que nós não possamos buscar os nossos prazeres normais, termos os nossos bens, termos uma casa aconchegante,
termos aquilo que nós desejamos como bens materiais, mas é a forma que nós nos dedicamos tão somente a isso. E muito mais, é a forma como nós usamos o que nós temos. Então, a evolução do espírito, ela é um processo de desmaterialização em todos os aspectos. Porque o ser espiritual mais elevado, menos dependente ele é da matéria. E o ser mais elevado, quanto mais ele é elevado, menos denso é o seu perispírito. Ou seja, então, a evolução do ser é um caminho de desmaterialização na dependência e na constituição. Então, como a gente pode ver ou encarar a nossa vida? É como nós estamos partilhando. É uma nova forma de ver. Como nós estamos partilhando o nosso tempo. Que é algo importantíssimo, né? Talvez o mais importante na nossa vida é o nosso tempo. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como nós estamos aproveitando e compartilhando o nosso tempo, os nossos bens, a nossa felicidade. Porque Bezerra de Menezes fala uma frase bem interessante, de que nos acelerando, de que nós devemos prestar atenção naquilo que nós fazemos em nossas horas vagas. Porque como seres, como espíritos encarnados, nós temos os nossos compromissos profissionais, sociais, de todas as formas. E nas nossas horas vagas, como que nós estamos compartilhando o nosso tempo. Então, desse modo, não há por que condenar os gozos terrenos. A questão é o abuso em detrimento da alma. É uma busca descompassada, desalinhada com a espiritualização. Porque, inclusive, as nossas posses, eles são, sim, elementos de espiritualização na medida em que nós sabemos usar. Portanto, a doutrina espírita, logo nos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nos assevera para que nós possamos ter uma nova visão da vida, uma nova percepção do mundo e do nosso objetivo de estarmos aqui e das consequências que teremos em função das nossas ações. Porque a vida, ela não se resume a esta. A nossa vida, ela é um elo que está interligada a cada processo encarnatório que tivemos. E haverá também de estar interligada pela infinitude do tempo que viveremos. Portanto, valorizemos os momentos dessa encarnação para que nós possamos obter o êxito de termos um dia a nossa consciência tranquila em ter feito o melhor que esteve ao nosso alcance fazer. Muito obrigado, muita paz a todos.